Irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Gostaria de deixar uma ligeira palavra para a nossa meditação no dia de hoje, cujo tema ou título eu daria como Lutando contra as probabilidades. E quero basear as palavras que deixo para a nossa meditação hoje no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versos 18 e 19, onde está escrito assim: Assim recobrou Davi tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 mulheres, de modo que não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem qualquer coisa de tudo quanto os amalequitas lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Aí está o que nós podemos ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versos 18 e 19. Versos 18 e 19. Gostaria de pensar, meditar, falar sobre o estado dos homens na batalha. A igreja, como você já percebeu, está começando a entender os armamentos que foram dispostos a ela. E agora estou me referindo à armadura de Deus, que está descrita em Efésios capítulo 6, como é bem do seu conhecimento. A revivificação tem a capacidade, amados de Deus, de despertar essas coisas dentro do coração, até mesmo do santo mais distante de Deus. Não importa quanto você possa ter se afastado, o Senhor estará sempre dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 10, versos 3 e 5, aliás, 3 a 5, está escrito assim: porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Quero que você saiba, se é que não parou ainda para pensar nisso, que o que Satanás desviou da igreja, individualmente e coletivamente, está alcançando um ponto de recuperação. Sempre podemos recuperar aquilo que ele levou, aquilo que nós deixamos que ele levasse. E sempre podemos recuperar, sempre está ao nosso alcance. A pilhagem, por exemplo, da nossa alegria, o roubo da nossa vitória, a influência dele sobre nossas crianças que são alcançadas em nossos próprios lares e igrejas. Lares e igrejas. Nossas crianças estão sendo levadas a um total mundanismo. E isso tudo tem que parar. Você concorda comigo, não concorda? Precisa parar. Satã saqueou nossas orações e escarneceu da nossa adoração. Ele pilhou a nossa paz. Mas, e eu gosto desse mas,
Porque a Bíblia muitas vezes fala assim, mas Deus... Então eu quero dizer agora, mas sempre há o outro lado da história. Todas essas coisas devem ser restabelecidas a uma igreja cuja esperança não está em si mesma, mas em Cristo Jesus, nosso Senhor. A minha esperança não está em mim, nas minhas forças, no que eu estudei, eu deixei de estudar, no que eu li. Não, 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 não. A minha esperança está apenas em Cristo Jesus. Ele é muito mais alto e muito mais poderoso que qualquer coisa neste mundo ou em qualquer outro mundo. Se é que existe ou se existir, a igreja, meus amados, tem que surgir e precisa procurar. Nunca, jamais foi pretendido que a igreja se tornasse em algo estagnado, em algo estático, como está hoje. Mas muitas igrejas já estão buscando suas armas espirituais para enfrentar os muitos desafios. A verdadeira igreja de Cristo é uma igreja dinâmica e pulsa vida. Ela está pulsando vida. A verdadeira igreja está pulsando vida e é dinâmica. Eu faço questão de repetir o que eu acabei de dizer. Para entender melhor a história que está relatada no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, nós temos que entender também o que Davi sofreu quando teve que lidar com a perseguição por parte de Saul. Nós encontramos essa história no mesmo primeiro livro de Samuel, no capítulo 29. Davi estava em um lugar chamado Afec, e de Afec até Ziclag foi uma viagem de 3 dias. Enquanto Davi tinha estado em Afec, os amalequitas tinham estado trabalhando na destruição do único lugar seguro que Davi teve na vida dele. Se você lembrar, se você já tiver lido, os amalequitas foram aquele povo que tinha molestado e provocado os filhos de Israel praticamente a cada passo do caminho, desde que eles saíram do Egito e até o tempo em que eles tinham se instalado na terra prometida. É preciso lembrar aqui, meus irmãos, que quando nós deixamos o nosso lugar seguro para estar em qualquer outro lugar, o inimigo de nossas almas rouba tudo o que nós temos conseguido até aqui. Então, o bom é não deixar o nosso lugar seguro. E não existe lugar seguro além de Jesus Cristo. É bom estar em Jesus. É bom estar firmado na rocha. Ele é a rocha onde nós devemos fincar o pé e não arredar dali, não sair dali de jeito nenhum. As ordens de Deus para Saul tinham sido para aniquilar totalmente os amalequitas. Mas Saul, no estado espiritual triste em que ele se encontrava, ele recusou cumprir o propósito inteiro de Deus. Muitas vezes nós somos assim, mas Deus não vai fazer isso, Deus não vai fazer aquilo, Deus não vai dar esta ordem. Quem poderia imaginar que Deus ia ordenar a Abraão sacrificar seu filho Isaque, se o nosso Deus não aceita sacrifícios humanos? Não é verdade? E se há um sacrifício humano que ele aceitou, só houve um único. O sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário para salvar as nossas almas. Mas nenhum outro, porque ele nunca exigiu isso. E muito pelo contrário, isso era abominação aos olhos do Todo-Poderoso, aos olhos do Eterno, quando as outras nações faziam tais coisas. Ele, Saul,
só obedeceu metade do que Deus mandou que ele fizesse. E eu aproveito esse momento para dizer que obediência parcial é equivalente à desobediência completa. E isso trouxe o mal para todo o povo, meus amados. Um princípio que eu e você, que nós todos temos que perceber, é que a nossa vida afeta aqueles que estão ao redor de nós. Podemos lembrar aqui de Jonas, que por se esconder no porão do navio, para fugir da presença de Deus, e muitas vezes nós procuramos fugir, infelizmente, da presença de Deus. Jonas, quando ele fez isso, ele trouxe a tempestade e quase total destruição do navio para Tarsis, e acabou prejudicando a todos que estavam no mesmo barco que ele. E também podemos nos lembrar de Acã, que com a sua desobediência trouxe derrota ao povo de Deus perante seus inimigos. Quando Davi deixou o seu lugar seguro, vieram eles, os inimigos, a Ziclag, e levaram cativas todas as esposas de Davi e dos homens dele. Foi um momento muito desanimador para Davi. Mas Davi e seus homens não deixaram que nem o desânimo e nem o cansaço os derrotassem. Não deixe que o desânimo, não deixe que o cansaço te derrote, te derrube, destrua a tua vida. Porque por não deixar Davi e seus homens que o desânimo e o cansaço os derrotassem, ele e seus 400 homens, ao invés de sentar, de chorar, de murmurar, de reclamar, de ficar se lamentando, tendo pena de si mesmos, eles se empenharam em combater o inimigo, em combater os amalequitas. E você pode ver isso no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, do verso 10 em diante. E quando você chegar lá, no verso 17 do capítulo 30, você vai ver que esse versículo nos dá uma sugestão sobre a batalha que travamos diariamente em nossas vidas. Davi os golpeou desde o crepúsculo até a noite do próximo dia. Eu disse até a noite do próximo dia. Por que eu repeti? Porque muitos precisam saber que às vezes a batalha requer mais que apenas um dia. Meus amados, uma igreja não se constrói num dia. Um homem de Deus não é construído em apenas um dia. Um guerreiro de oração também não se constrói em um dia. E uma fratura pode levar mais do que um dia para se recuperar. E geralmente leva. Você sabe disso na prática, não é verdade? Não importa quão difícil possa parecer, nós temos um Deus, o Eterno, aleluia, que pode ajudar um homem a se recuperar. Ele pega o caído e o põe de pé. Mas Satanás quer que nós pensemos que somos como Esaú e que não podemos recuperar o direito perdido.
Ele diz para mim, diz para você: olha, você vendeu algo que não pode comprar de volta. Você é como Judas. Você perdeu a confiança e nunca vai poder resgatá-la. Isso que ele quer que nós pensemos. Mas agora, ao terminar a nossa meditação, ao concluir, eu quero dizer para vocês que quando Satanás chegar com essas conversa esfarrapada, nós devemos meditar no que deixou escrito para nós. Miqueias, no capítulo 7, no verso 8, quando ele diz assim: ó inimigo meu, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Meus amados, amados do Eterno, amados de Deus, Davi recuperou em um dia o que ele tinha perdido em período de meses. Ele, Davi, lutou contra as probabilidades. Você pode estar pensando que acabou tudo, que é impossível, que é difícil demais, que não vai conseguir, mas eu te digo, você consegue sim. Lute contra todas as probabilidades. Creia em Deus. Creia em Deus. Porque Ele zela por ti, Ele cuida de ti. Ele não deixa morrer de fome em nenhum pardal. Não importa a crise, a igreja não está em crise, a igreja está em Cristo Jesus. Dificuldades são repentinamente vencidas e deixadas no pó. Se você está firmado na rocha, a tempestade passa, mas você fica ali, firme na rocha. Lágrimas de derrota, de repente, voltam em canções de vitória. Podem ter sido roubados convicção, propósito e paixão de nós, mas nós temos que recuperar essas coisas que estiveram perdidas. Acredite no potencial que Deus te deu, porque Ele acredita em você, tanto que Ele investiu em nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?